Estou aqui neste sábado, né? Um dia agradável, né? Uma brisa fresca e um sol de outono, né? Ou primavera, por assim dizer, né? A gente já nem sabe mais, mas né? Estamos entrando aí na primavera. Bom, eu vi uma postagem aí do Jair Bolsonaro, né? Falando, eu nem lembro mais qual era o tema. E aí o rapaz postou alguma coisa ali falando sobre baixar o custo dos patrões, né, com as relações aos funcionários. Ah, realmente, pode acontecer bastante, né, de diminuir os compromissos, mas o problema é que o Brasil, ele tem uma cultura que é assim, ó, se você sair na rua agora e tiver 10 pessoas ao seu lado, você vai ter que se cuidar de 6 ou no mínimo 4, porque se você deixar uma carteira cair, um óculos, alguma coisa, você vai ser lesado. Desses 6, né, se você perder alguma coisa de maior valor, como um celular, né, ah, 3 já olham como um bem maior, como um bem maior e já são capazes de, digamos, hesitar, entendeu? Então, dentro desse ciclo de 10, possivelmente um vai estar disposto a roubar o seu carro, né? E se ele não estiver disposto, ele tem um irmão, um filho, um sobrinho, um tio, um vizinho. Então, o Brasil, ele é o quê? Ele é uma terra de cada um por si e o Estado contra todos. Eu, por exemplo, eu estava trabalhando sábado, fui assaltado. Pelo que eu vi, o rapaz era um profissional, né? Porque ele manteve a arma em punho da cintura, a outra mão botando distância. Ficou preocupado para ver se eu ia tentar desarmar ele. Então ele estava bem atento, entendeu? Né? Tinha mais, tinha mais reforço na saída da rua. Então o que que acontece? Ah, perdi o celular e o carro. O carro eu consegui recuperar, nem meia hora depois. Quando eu entrei naquela zona, né, deu o alarme de combustível e eu não abasteci, porque eu sabia que era uma área de risco. E, e o aplicativo não avisa para onde a gente vai, né? Antes de aceitar a chamada e acabei aceitando a corrida de risco. E ao chegar lá, a passageira recebeu uma outra chamada para sair da passageira, para pegar a passageira e a passageira, a rua, a princípio a rua estava deserta. Só que a passageira, ao abrir o portão, ela ficou parada. Ela ficou parada, fazendo que ia pegar uma chave ou alguma coisa e não saiu. E eu fiquei tentando entender por que que ela estava parada. Ou seja, ela estava esperando os vizinhos marginais dela decidirem se ia me assaltar ou não. Ah, quando eu me dei de conta que ela estava demorando demais, que ela não saiu, que ela não voltou, eu olhei assim, tem uma coisa errada. Quando eu olhei pro retrovisor, já era tarde demais. Ou seja, ah, acabei não conseguindo logar no meu perfil para localizar o veículo, né? O celular travou, ou coisa do gênero, né? Por causa dos perfis. Consegui logar na delegacia, achei o veículo. Liguei para a brigada, era quase 10 horas, a brigada não quis localizar o carro. Eu tive que, né, ligar para os amigos, para os parentes e ir lá buscar o carro. Quando eu fui lá buscar o carro, eu tirei da zona de risco e levei para um posto de gasolina e passaram a viatura da brigada. Eu disse, ó, tem que guinchar esse carro, eu já dei alerta que tem que fazer o guincho, já avisei que eu estou aqui no posto. E o policial disse, não precisa, coisa e tal, né, pá, vai lá, retira o BO, não tem como. Não levaram o carro, levei o carro para casa. Rodei com o carro a semana inteira, final de semana inteiro, né, de noite. Fui no shopping comprar chip de celular, fiz todo o processo, né? Fui na delegacia, né? Para ver se tinha alguma forma de como seria o processo para poder entregar o carro. Segunda-feira levei no DEIC. Larguei o carro lá no estacionamento da frente do DEIC. O delegado civil mandou eu deixar no depósito. Mandaram meu carro para o Detran e desde então eu vou ficar mais de uma semana, né? Já estou, né? Fechando uma semana sem o veículo.
Ou seja, o carro está parado no depósito do Detran, né? A Deus dará, sabe-se como, né? O carro estava intacto, né? O bandido deixou até a chave no volante e, e eu não, né? E eu larguei o carro lá intacto. Não sei como vai estar o carro, né? Há muitos relatos que eles trocam bateria, trocam rodado, mexem em rádio e tudo mais. Ou seja, né? Quando o bandido, né, não consegue te lesar de total, né? Que ele só acabou me levando o celular. O Estado te ferra. Por quê? Porque é cada um por si e o Estado contra todos. Voltando àquela postagem lá da menina lá, sei lá quem que postou lá, falando sobre os impostos sobre o custo de contratar, né? O Jair Bolsonaro respondeu: olha só que interessante, nunca achei alguém que fizesse uma pergunta dessas. Porque ele também tem essa visão de baixar os impostos, né? De diminuir o custo do patrão. Só que esse é o problema. O Brasil, ele vem de uma cultura ferrada, aonde um quer lesar o outro, um quer tirar vantagem do outro. Se tu tira, né, as leis trabalhistas, volta àquela zona escrava, né? Onde as pessoas largam as pessoas, vem trabalhar aqui, tu mora, te dou casa comida, e em troca da casa comida eu te confisco o teu salário. Não adianta, é fato, entendeu? É muito narcotraficante, é muita gente ruim nesse país. É muito podre esse país, a cultura dele. E a gente tem fronteira aberta, e vem gente da fronteira, e tem gente que, nossa, aí já vem uma empresa que quer levar minério barato, aí ela não tá nem aí, quer comprar baixo custo. Aí o cara, para baixar o custo, sabe, ele pega e enterra as pessoas na mina sem IPI. É assim, entendeu, o que acontece. Por quê? Porque a gente não tem uma lei de proteção de contra proteção, né, do viés externo. A gente está à mercê da Guerra Fria, né, e a Guerra Fria vem e muda nosso jogo político. Então o Brasil não tem condições de baixar, travar as leis trabalhistas. Tem como tirar o abuso do judiciário, porque uma coisa é leis trabalhistas, outra coisa é o abuso da OAB, né, do monopólio da OAB e do judiciário. Porque os advogados da OAB, eles tiram dinheiro do Estado, né, para dar para as pessoas que não precisam, para dar para bandidos, e eles tiram das pessoas para exigirem, por exemplo, uma empresa não pagou o FGTS. Para te conseguir teu FGTS, tu vai ter que dar um percentual para o advogado, ou seja, o advogado come, né? Eu, por exemplo, trabalhei na Eletrosul, né, Eletrobras, e saí de lá com a rescisão quebrada, não peguei 2 anos de férias, não peguei aviso prévio, não depositaram fundo de garantia, ficou faltando INSS. Para mim pegar o mínimo dos meus direitos, eu vou ter que dar um pedaço do meu dinheiro para os advogados. Ou seja, né, eles roubam e a gente não tem assistência. Hoje em dia, se tu quiser falar mal de um vizinho que ele está te prejudicando, tu precisa de um advogado. Ou seja, a gente existe excesso de burocracia, né, e não tem assistência, né? Então, quer dizer, só quem tem dinheiro consegue se defender e consegue exigir seus direitos. Então, é bem complicado realmente trabalhar e dependendo da condição que a pessoa se sujeita, né? E da ignorância e da falta de assistência, essa condição. Porque daí veio o monopólio estrangeiro. Entrando nos crimes que regem, né? Do atentado contra a nossa democracia e soberania, entram aí a política, né? ah, Tiradentes, né? Que é o que? Eu chamo de a política Tiradentes é o quê? É o narcotráfico, né? Que foi embasado pela era Sarney, que teve o que? Desde os seus primórdios da derrubada do Império, né? Envolvimento da família Cardoso, do FHC, né? E, né? Junto com a família Maia. A família Maia, né? Que o pessoal que o Ustra, né, tentou eliminar, né, esse mal, né, do nosso país, que o povo ficou com pena, né, entrou no viés mimimi, e
acabou não conseguindo completar o seu serviço, né? E gente que fugiu, né? Foi para a Espanha, foi para Portugal e conseguiu voltar para o Brasil, né? Com um bebezinho de proveta do Fidel Castro chamado Rodrigo Maia, o lesa pátria. Ah, voltando nessa cultura né, latifundiária e mineradora do Brasil, a gente volta a esse ponto, onde, né, o dilema de Jair Messias Bolsonaro. Uh, como baixar os custos dos patrões em relação aos funcionários? Uh, se o custo de transportar dos funcionários fica na casa de R$ 400, a alimentação fica na casa de R$ 400, você realmente não paga só R$ 1.000 para sustentar um funcionário. Fora os impostos, né? Fora o que você tem que dar ali de INSS, e FGTS, você tem aí quase um custo de R$ 1.000 extras, né? Ou seja, a pessoa ela não está levando só R$ 1.000, ela está levando aí só aí uns 1.800. Mais o FGTS ela está ganhando na média de 2.000, 2.300. Ela está ganhando US$ 1.000, ou seja. Mas por que a pessoa, em suma, está levando US$ 1.000 para casa e não está conseguindo comprar e sobreviver? Aí que vem o ponto. Aí que vem o grande segundo maior posto em vilão inflacionário, né, na qual eles dizem que tem que inflacionar o Estado para poder gerar riqueza. Só aí o patrão tem que garantir, né, logicamente, mais R$ 1.000 para, né, reduzir o salário. Para conduzir o salário, ele precisa desses mais R$ 1.000, que é o quê? Poder alimentar o funcionário e poder transportar o funcionário. Aí temos um problema, né, que o funcionário precisa sobreviver, senão ele não consegue chegar até o trabalho. Ele está conseguindo chegar ao trabalho. Ele precisa pagar, na média, R$ 800 de uma babá para levar o filho na escola, né, e ficar um pouco meio turno com o filho. Ele precisa comprar materiais escolar e roupa, né, que dá um rotativo de média de R$ 250. Ele precisa pagar água, que dá em média de R$ 150 a R$ 250, né, dependendo da quantidade de filho e roupa que ele tem para lavar. Ele tem que pagar uma média de R$ 100 de IPTU por mês. E ele paga na média de R$ 250, no mínimo, de luz por mês. Ou seja, só aí ele já não tem, quer dizer, o funcionário não consegue sustentar, né, e o patrão não consegue sustentar o funcionário. Por quê? Porque o custo do funcionário, que é o salário, é 3 salários, e o funcionário que ganha um salário, o custo de vida dele, na verdade, é de quase 3 salários. Por que que a matemática não fecha? Porque a gente tem um segundo vilão inflacionário do país, né, que é o que os economistas aprendem na faculdade, dizendo que a gente precisa inflacionar o país para poder vender, né? Eu não sou economista, desculpa, né, os economistas, mas não vejo nenhum economista falando a verdade. Então, né, sumariamente, só me leva, né, a crer que eles aprenderam errado na faculdade. Se aprenderam, né, estão pensando em como lucrar em cima do Estado inchado e não estão fazendo nada. Ou seja, né, uma cambada de F, né? Assim como os advogados, né, que deveriam de defender os interesses, né, não defendem, né, só querem lesar um ou outro, né, que também é uma cambada de F. Uh, então, aí tu bota ali manutenção de eletrodomésticos, né, papapá, salário mínimo, né, um rancho, não podemos esquecer do rancho, que um rancho para alimentar o mês inteiro uma família sem carne, né, talvez no rancho tu vá lá comprar um franguinho e 1 quilo de carne, na média aí de R$ 400, R$ 420. Se tu for querer comer carne o mês inteiro, né, logicamente vai ter que investir um pouquinho mais, né, de 400, na média aí de uns R$ 800, porque a carne é a mais cara de todas, né? O preço do guisado aí tá na média aí de R$ 20, de guisado de segunda. Ah, e como baixar isso, né? Como ajustar isso? Baixando os impostos daqui, imposto dali, tirando encargos do patrão, tirando encargos nisso, né? Uma coisa que é muito complicada, que levaria anos de estudo, anos de viés e não ia solucionar o problema. Porque ia vir política e sair política. Um ia dizer que o problema era o patrão, o outro ia dizer que o problema era o funcionário. Eu venho dizendo isso aí há muito tempo, né?
e postando em várias postagens pequenas, né, na qual não ganho curtida, um ou dois ouvem, né, e dizem a verdade, e talvez transmitem, mas o resto acontece que o povo não se atenta à verdade, assim como veio Enéas e o povo não se atentou à verdade e o Enéas se foi. Jair Messias Bolsonaro é o mais perto que a gente tem de Enéas, né? Mas ele está aprendendo, ele era, né, ele tinha o senso, mas não tinha a visão. Agora ele, o presidente, já está há 2 anos, ele deve estar começando a encaixar né, os pingos no i, mas, né, algumas coisas às vezes é difícil. Né? Então, como baixar né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar o preço do transporte e do alimento dos funcionários, considerando todo esse círculo vicioso. Tem dois fatores. O primeiro, né, os dois primeiros princípios para poder sobreviver com esse sistema inchado, né, inflacionado do transporte e da alimentação, seria o quê? Primeiro, aumentar a receita. Né? Logicamente, você aumentando a receita, você consegue, né, se sobrepor sobre a sua situação. O jeito é baixar a cabeça e trabalhar 16 horas que a gente consegue. Não é errado. Né? O segundo é baixar os custos. Né? Diminuir o salário do funcionário, diminuir a índice de imposto e continuar, né, deixando tudo centralizado. E as pessoas morrendo de fome, escravas. Né? Só que daí gera uma segunda inflação, né, num tsunami. Por quê? Porque as pessoas não, o salário baixo, elas não conseguem comprar, não vão comprar veículos, não vão comprar televisores, smartphones, não vão comprar tecnologia, as fábricas vão falir, e aí vai ficar um sistema agrícola de novo, porque vão se atentar só ao básico. As pessoas vão viver em volta da agricultura e viver de fora de assistência do governo e impostos do governo. Então, se é para viver assim, então todo mundo para de trabalhar, todo mundo vai viver em volta da agricultura e mineração e todo mundo vai viver de imposto. Vamos então fechar o Congresso, né? Vamos só fazer um país tributado, entendeu? Né? Devolve todo o imposto para o povo, se é para viver nessa carga. Então é bem complicado, não dá certo, porque as pessoas querem mais, as pessoas querem saúde, tecnologia. E essa visão, né, seria muito visionária, logicamente, né? Você realmente aderir a essa política que aceitar que nós somos um povo, né, celeiro e retribuir todo o imposto. A gente teria que realmente retribuir todos os impostos de recursos para o povo e a gente teria que passar a importar todos os produtos, né? E logicamente também a gente ia ficar na mercê dessa margem, né? A gente trabalha tudo em volta da agricultura e da mineração, exporta tudo, o governo devolve para nós em forma de bolsa, né, sei lá, né, Bolsa Família, e a gente fica nessa margem de comprar, compramos da China, compramos dos Estados Unidos, porque a gente precisa de ciência, tecnologia, saúde, né, e tudo mais. Então teria que ser dessa forma, né? O país é a parte agrícola, a China é a parte industriária, os Estados Unidos é a parte, né, interestelar, por assim dizer, ou seja como for. Então é muito surreal para o momento que a gente vive e para a desunião global que a gente vive, né? Aonde tem dois viés bárbaros querendo dominar, né? Dois viés bárbaros que eram inimigos, né? Mas que ganharam um inimigo em comum, que é o quê? Que é o cristianismo. Quando a Roma, né, roubou o viés cristão e dominou todo o planeta, de certa forma ela trouxe progresso social, porque ela trouxe um padrão, mesmo ela sendo bárbara, né, ela eliminou, né, os bárbaros individuais e criou um padrão. Ou seja, na força ela osmotizou o planeta. Quando o viés bárbaro mongol, né, que dominou a China, que unificou a China e disfarçado de império, né, reina na China para com o mesmo viés dominar o mundo, tentou, né, estar tentando ainda, né, se desenvolver. Para vencer isso aí, eles tiveram que se aliar ao seu inimigo, seus inimigos muçulmanos, que é o dono das pedras, né, das pedras preciosas, do petróleo, que é outro viés bárbaro de domínio, né, onde você não respeita crianças e mulheres. Ou seja,
por trás de toda essa ladaia tem só um viés bárbaro, tentando dominar todo o resto e fazer, né, de todo o resto a sua periferia. E possivelmente deva ser essa tal da né, mundial, global, unificação. Né? Então seria bem difícil aderir a esse plano sem antes cair na garras deles, né? Porque eles já estão muito mais alinhados, muito mais organizado do que as nações que estão se atentando agora a isso, aceitando esse viés, né? E tentando buscar a sua soberania para poder buscar um bom trade, um bom comércio, um bom trade. Levando em conta que baixar a receita, abaixar os custos, aumentar a receita seria inviável por causa desse princípio, né, que eu citei agora, né, que seria uma política de vamos investir nisso e aí depois tropeça, vamos investir naquilo e depois tropeça. Vamos ampliar aqui para continuar aqui a leitura, né, do que eu havia escrito. Então, temos que o quê? Atentar na base do que inflaciona. É os impostos? Não, o governo precisa dos impostos. Né? Mas qual é os impostos que não aparecem? Os impostos federais que somem. Desses impostos a gente não pode se livrar. Mas tem o segundo item inflacionário, que ele está tarifado sobre qualquer serviço prestado, seja privado ou público. Ele tarifa os dois lados, né, e devolve para o primeiro. Ele tarifa o serviço público, né, e ele tarifa o serviço privado, né, o serviço liberal, individual. E, né, depois volta para o governo. Né, e o governo aplica como, né, emendas parlamentares, que é o dinheiro que não aparece. Entendeu? Eles fazem, né, uma segunda bola e o dinheiro vai sumindo e eles... Tchau. Como base nesses outros custos, a gente tem o quê? O combustível, né, que é o maior vilão do nosso estado. E a energia, né? O combustível e a energia. Primariamente, o combustível acaba sendo o maior vilão, porque a energia às vezes também depende desse, né, desse processo. Então vamos atentar só no combustível, né? Embora a energia vá de lado na parte da produção, a energia acaba indo junto, né? E a energia é muito cara no país. Vamos atentar ao combustível. Então, nessa base de custos, para a gente poder reduzir o custo do empregado, a gente tem que baixar o quê? A gente tem que baixar o alimento do funcionário. Né? Que alimentar o funcionário é muito caro. Porque se você ganha na média aí, se você trabalha de segunda a sexta, R$ 20 de vale alimentação dá R$ 400 por mês, 400 e poucos reais por mês. Mas como abaixar a alimentação do funcionário? Baixando imposto, dando incentivo, né? Baixando o combustível. Porque na base da produção do alimento a gente tem o quê? Tem o agricultor. Ah, vamos apertar o agricultor, né? Vamos apertar o agricultor, né? E acabar com a agricultura. Não dá, não tem como. Na base do custos, né, da agricultura, nós temos o que de novo? O diesel. Né? Produzir, comprar o diesel, né, dos tratores, das escavadeiras, das ceifadeiras, das colheitadeiras, né, do maquinário todo, é muito caro o custo, né, para sustentar todo esse maquinário. Né? E ainda né, não só isso, tem os insumos, né? Tem o grão, tem o fertilizante, tem tem o herbicida, tem o inseticida, né? E tudo isso tem a sua própria cadeia industrial. Né? Cada fator desse, o consumo do combustível e da energia está implementado. Por quê? Porque para levar o adubo, ele precisa de diesel, ele precisa da indústria, ele precisa da máquina, ele precisa do homem, ele tem que ter funcionário, ele vai ter que pagar alimento também, ele vai ter que pagar combustível para transportar o alimento funcionário também, para transportar o insumo agrícola para o agricultor.
E por isso o agricultor paga caro. E aí depois o agricultor, depois que faz toda essa cadeia, entende? Assim, não é só plantar, colher e vender, ai, tá vendendo caro. Não, tem toda essa parte, né, da indústria, ah, né, da, do maquinário pesado, dos caminhões, dos tratores, né, que também paga funcionário, que também paga alimento para os seus funcionários, que também paga transporte para os seus funcionários, entendeu? Então, só ali a gente tem toda a tecnologia, desenvolvimento de software, de educação, para desenvolver o maquinário de estudo, de engenharia, que paga também, né? Então, o que que acontece? Ali existe uma gigantesca e milionária indústria para vender o grão, né? Para vender a saca ali, né, de batata, que deve te custar o quê? Sei lá, batata de semente deve ser R$ 10 uma saca, R$ 20, R$ 25 a saca de batata para semente. A mesma saca de semente que a gente compra no mercado aqui, porque a batata decente a gente vende para o exterior. Então, ali já tem uma hiperinflação do combustível, sacaram? Ah, vamos ver aqui agora, né, no diesel, o preço do diesel fica inviável produzir barato porque afeta diretamente o agricultor. Depois tem os insumos, né, rações, adubos, sementes. Cada um desses fornecedores sofre do mesmo problema. O mesmo problema chamado imposto sobre a taxa de energia, pois pagamos transporte e alimentação dos seus funcionários, na venda pagam o valor inchado do diesel para levar o produto até o agricultor. Daí a natureza do preço da matéria-prima, né, e a dificuldade do agricultor. E mesmo assim, ele chega a um custo, né, razoavelmente barato comparado ao salário, né, e o custo de vida urbano. Né. Depois da agricultura pronta, né, de todo o processo de pesticida mais industrial, né, o saldo inchado pelo diesel e energia. Aí no final da agricultura precisa de mais um pouco de diesel, que é o quê? Levar o alimento para a indústria, para ser manufaturado e ser selecionado, embalado e revendido. Ou seja, mais alimento com funcionário, mais transporte com funcionário, mais transporte com caminhões. E o combustível e a energia pegando mais uma fatia. Passando por outra parte da indústria, onde precisa de energia e combustível, né, para sustentar seus funcionários e maquinários e transporte. Ah, não esquecendo do fator, né, tecnológico e mecânico, que cada uma dessas tem a sua gama industrial. Por quê? Esse setor também precisa de maquinário para embalar, para selecionar, sensores, né, leitores, logística. Tudo isso envolve também, né, mecânica, ciência e tecnologia. Mais diesel e combustível, mais alimento e boca para sustentar. O sistema até é perfeito, na verdade. O problema é que a energia está inchada. Está inchada por quê? Porque a gente vem sofrendo esse atentado à nossa, né, soberania há muito tempo, na qual a gente vende o nosso minério e nossa energia barata para comprar produto importado. Né? A gente exporta barato para comprar produto beneficiado caro, na qual inviabiliza a nossa competição de produção, de botar o nosso produto na gôndola junto com o produto importado, porque a gente paga muito caro produzir. A gente não consegue produzir, a gente é refém desse sistema, né, na qual a gente é escravo de outras nações. Né, coisa que eu lembro que eu chorei quando eu vi o Lula anunciar o pré-sal e a China anunciando, né, o desenvolvimento tecnológico de baterias. Porque eu disse assim, olha, ó, estamos sendo, né, escravizados. Ah, e dentro desse fator tecnológico tem toda a logística, pois, né, uns produzem borracha, outros produzem plástico, aço, tudo isso envolve carros, caminhões, tratores, colheitadeiras, aviões, navios, assim como cada máquina ou computador, né, que é o pé de produção, que paga o mesmo preço de produção e manutenção dos funcionários. E estão entendendo? O combustível inviabiliza o Estado, né, o mesmo combustível que a gente vende barato, né, para outros países que não têm condições de pagar caro, sabe?
o mesmo combustível que a gente vende barato, porque se a gente aumentar o preço do combustível, os outros países, coitadinhos, não vão poder vender para nós. Então, do que vale isso? Mais vale, então, fechar o Estado, a gente produzir para a gente mesmo, pelo menos a gente não vai passar. O que é importante? É importante o Brasil crescer na economia mundial? Não é importante o Brasil crescer na economia mundial. É importante o Brasil ter fundo de investimento internacional? Não é importante o Brasil ter fundo de investimento internacional. Isso não serve para nada. Se o Brasil fosse uma ilha fechada, a gente produzia a nossa comida, produzia a nossa própria tecnologia, né? A gente não precisa de tecnologia externa, a tecnologia Tesla é, é mais do que suficiente para a gente ter energia renovável, barata, infinita. Então, mas seria mais fácil a gente fechar as fronteiras, produzir alimento de qualidade para nós, tá? Produzir tecnologia de qualidade para nós, e o que sobrasse de segunda a gente podia doar para o Congo, para a Venezuela, para quem quisesse, porque a gente não ia usar, porque a gente tem espaço, né? Podia até vender caro o alimento de segunda. Mas não, a gente é escravo, a gente sofre um atentado à nossa soberania e ninguém faz nada, né? O Ustra tentou fazer, mas não deixaram. A verdade é essa. Getúlio Vargas tentou fazer, né? Mas aí os comunistas atentaram contra ele, sorte. Ele acabou com todo mundo na bala. Mas aí depois, né, não acabaram, mas lá em 1960, né, o país, né, começou a entrar nesse declínio de novo. Por quê? Porque era uma guerra forte de informação, vinha muito dinheiro do estrangeiro e a gente não se atentou aos detalhes, né, da guerra visual, né, na qual planta ideias na cabeça das pessoas e faz a tendência, a moda, o desejo das pessoas. Então, o combustível ele não é apenas o vilão que reflete nos nossos postos, né, sobre o seu salário. Então, o que acontece? O combustível não é só esse vilão que você vê, a gasolina está quase R$ 5, eu não consigo produzir, não consigo vender. Não, ela é muito mais do que isso. Ela está te roubando desde que você nasceu. Para sustentar o call center que te dá assistência, você precisa do combustível, porque precisa pagar o transporte, precisa pagar o, o alimento dele. Então, inflaciona, tudo inflaciona. Né? Por isso que o call center ganha pouco, que te dá assistência naquilo que você não sabe. Porque, embora a empresa dele não consiga tirar uma fatia de todas as coisas que ela está conseguindo, ela está ali se espremendo para sobreviver, na verdade ela já está na engrenagem e ela já está sendo super explorada por todo o sistema. Então não existe funcionário né, não existe patrão que gera receita, que alimenta a boca do funcionário, porque não existe engrenagem, né, que não seja, digamos assim, necessária no sistema, entendeu? Se você tira, se você acha que aquele faxineiro, que aquele limpador é o serviço dispensável que não faz, então vai lá e faz você mesmo, entendeu? Vai lá você ficar o dia inteiro, às vezes 12 horas num dia, para limpar os vidros do seu prédio que estava imundo, né, da sua fachada que você está vendendo o seu serviço, que está lá correndo risco de vida, respirando produtos químicos, que está lá cheirando, né, sendo respingado de fezes e urina no banheiro do shopping. Você nunca parou para pensar nisso, né, quando você vê uma pessoa limpando o banheiro do shopping, né? A questão orgânica e biológica que ela está sofrendo, né? Vai um podre lá vomitar um vírus, uma merda, ela está à mercê daquilo, entende? Então, quando você olha para toda essa cadeia e você não vê ele, vamos como funcionário dispensa, como uma coisa indispensável, então vai você lá escovar o banheiro, ver quantas horas do seu dia você vai ter que parar. Se você tiver que produzir cada parafuso, se você tiver que produzir cada, né, isolamento que você tiver que produzir, cada trecho pintado, cada trecho limpo, você não tem carga horária vida para fazer isso. Então, todo mundo é indispensável. O único indispensável aqui é o Bolsa Permanente. Esse não tem utilidade nenhuma, porque ele ganha o Bolsa